Leamos Êxodo 5, versículo 1 até o capítulo 6, verso 13. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel,
os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu um mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Vamos orar, irmãos, para que Deus fale ao nosso coração. Peço para que o irmão Tércio ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e glorificado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na tua casa, Senhor, e aprender de ti, Senhor, da tua palavra, receber de ti o ensino, Senhor, a instrução, receber a palavra, Senhor, aos nossos corações. Pai, venha, Senhor, ao nosso encontro, Senhor, com a tua palavra, fala conosco, alimenta-nos com a tua palavra. Abençoe a vida do teu servo, pastor Antônio Carlos. Abençoe a vida de cada um de nós que aqui está, Senhor, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, receber a tua palavra, Senhor. E, ó Pai, que possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, seguir a tua palavra e receber o ensino do Senhor e obedecermos a ti, vivermos em fidelidade à tua palavra, em fidelidade a ti. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos pelos nossos pecados e seja conosco. Abençoe esse momento tão precioso, Senhor, de meditação, de estudo da tua palavra. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos fortalecermos em ti, te glorificarmos, Senhor, e obedecermos mais a ti, Senhor, pela tua palavra, pela tua instrução. Ensina-nos, ó Pai, toca no mais profundo das nossas vidas com a tua palavra. Molda-nos segundo a tua vontade, segundo, Senhor, o caráter de Cristo, Senhor, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aprender do Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse capítulo mostra como o coração de Faraó já era endurecido. Deus havia afirmado isso lá no capítulo 3, versículo 19, quando diz: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Êxodo 3, 19. Então, em nenhum momento Faraó deixaria o povo de Israel sair daquele lugar. Deus endureceu o coração de Faraó para que ficasse ainda mais endurecido, já que ele havia negado antes a verdade. Agora imagine só a situação, quando Moisés e Arão dizem a Faraó, que era o soberano da terra: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Assim diz o Senhor. Como no versículo 1 nós temos aí, assim diz o Senhor, o nome mais pessoal de Deus, não exatamente um título de senhorio, mas um nome, Senhor. Então o Faraó também responde: quem é o Senhor? Quem é este Deus? Então ele incluiu com os deuses que ele conhecia, inclusive ele mesmo se auto-intitulava divino, o Deus de Israel também, como quem diz: qual que é este Deus agora? Quem é o Senhor
para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Essa é a pergunta de todo coração rebelde. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz? Como se estivesse dizendo, mas por que eu tenho que obedecer isso? Por que eu tenho que aceitar isso? Nós temos um padrão aqui de incredulidade. E as criancinhas pequenininhas já falam para os seus pais exatamente isso. Por que eu tenho que obedecer tudo? Por que eu tenho que aceitar tudo? Por que manda demais? Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Ele então desprezou a ordem. A incredulidade de Faraó começa exatamente neste ponto: desprezo pela palavra. A palavra é desprezada por causa da arrogância. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz? O Faraó estava acostumado a quê? A mandar. Ninguém mandava nele. Ninguém dirigia a vida dele. E muitas vezes é assim o conflito de alguém que é membro da igreja, que está entre nós, mas que sempre teve um estilo de vida assim independente. Queria ir para cá, iria. Queria falar, falava. Como que agora vai ser controlado pelo Senhor e pela palavra? Jesus mesmo disse para Pedro, quando ele era mais novo, ele andava por onde ele queria. Ia para cá, ia para lá. Como quem diz assim, estava no controle da própria vida. Mas depois Deus ia conduzir a vida dele e conduzi-lo ao chamado. Ele não iria simplesmente agora escolher as coisas. Ele iria para o seu ministério. Uma morte terrível que ele teve lá, como Jesus já profetizou no Evangelho de João. E Deus então chega para Faraó e diz: deixa ir o meu povo. Imagine você como que isso soou a Faraó. Como assim, meu povo? Eles são o meu povo. E outra, para que me celebre uma festa no deserto, nós devemos entender festa aqui como celebração. Vamos tirar a ideia de festa que nós temos às vezes na mente, né? Festa, bolo, aniversário. Não, a festa aqui é uma celebração. É um viés aqui espiritual. Então, primeiro, a incredulidade de Faraó era por causa da sua arrogância. Ele não ouviria a voz do Senhor. Ele não queria ouvir a voz do Senhor. E mais, o povo de Israel era considerado como o povo dele, como se fosse uma propriedade dele, e não do Senhor. Arrogância. Segundo, difamação. Veja o versículo 8. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos. E por isso clama: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Ociosos, isto é, preguiçosos, mentirosos. Versículo 9: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha como aquilo que Deus havia dito e o propósito maior foi totalmente deturpado. A pessoa pode interpretar o que está acontecendo de uma forma totalmente equivocada. Ociosos, preguiçosos, mentirosos, difamação. Então, além da arrogância, dessa difamação, nós temos mais um componente para ele se tornar incrédulo e continuar incrédulo: o medo.
diz o versículo 5, disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Os governos deste mundo, até hoje, sempre quiseram esse domínio opressor dos homens, sempre. Isso não é algo moderno, isso não é uma tendência moderna, isso não é um panorama futuro. Sempre teve em perspectiva essa opressão, especialmente do povo de Deus. E chegar, dizer para um governante que nós somos o povo de Deus, que nós pertencemos a Deus, isso vai ser um enfrentamento. Veja o versículo 3, eles prosseguiram: Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. De quem está interessado em culto? Quem está interessado em ouvir a voz do Senhor? Arrogância, difamação e medo. Coração incrédulo tem tudo isso. Não o temor de Deus, mas o medo humano, o medo de alguma coisa assim, da conjuntura da nação ou da história. O faraó desprezou a ordem e diante disso aumentou a opressão do povo. Não se daria mais palha para fazer tijolos. Alguém pode dizer, mas por que tirar a palha? As coisas eram feitas diferentes, né, irmãos? A palha era usada para colar, digamos assim, os tijolos. Ajudava na elaboração ali de um tijolo. O tijolo não era esse marrom meio avermelhado, não sei exatamente que cor é aquilo, com aqueles buracos que nós temos hoje. Não era aquele tipo de tijolo, era um tijolo enorme. Então a palha ajudava a secar e a colar esses tijolos. Ou seja, é como se você dissesse para alguém assim: olha, agora o relatório você vai fazer à mão. Sendo que você já tem lá um computador, já tem um programa para fazer tudo. Quer dizer, não daria conta mais de retornar a algo, sendo que já se acostumou a fazer com aquilo que ajudava. Era mais ou menos isso. Não tinha como produzir a mesma coisa sem ter a palha. O faraó sabia disso, obviamente, os oficiais sabiam, mas eles queriam oprimir o povo para que eles parassem com esta conversa, para que calassem, digamos assim, o povo. A palavra hoje é lacrar, né? É lacrar isto, lacrar aquilo, um lado quer lacrar o outro. Eles queriam que o povo se calasse. E hoje nós temos visto aí essa confusão das mídias sociais para calar um lado, para calar o outro lado, uma verdadeira confusão. Uma verdadeira confusão. Eles queriam, na verdade, então, que o povo se levantasse contra Moisés e Arão. Foi inteligente, digamos aqui, a estratégia pecaminosa, porque eles realmente se levantaram, começaram a espancar aqueles que eram hebreus, mas estavam como chefes dos hebreus escravos. Começaram a açoitar e a pressionar: porque não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Eles falaram: por que tratas assim a teus servos? Era incompreensível aquela exigência. Nós não temos palha. Vejam que ele não responde o que o anterior disse. Palha não se dá a teus servos, versículo 16, e nos dizem: fazei tijolos. Quer dizer, até fariam tijolos, mas não na mesma quantidade, porque não tinham recurso da palha. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Quer dizer, nós não temos recebido a palha. Mas ele respondeu: estais ociosos, estais
ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Versículo 17. Veja que não responde ao que foi dito antes, fala outra coisa, porque o ponto era exatamente esse. Olha, não é questão de palha, vocês estão ociosos, vocês são preguiçosos, por isso que vocês estão pensando em outras coisas, querendo colocar o povo ali numa máquina de produção, para que não pensasse em outra coisa, apenas produzisse. Vejam que eles não estavam reclamando do trabalho em si. Sobre o trabalho, sobre a escravidão, a aflição, eles colocavam diante de Deus. Eles estavam reclamando aqui, ou colocando, que eles não conseguiam produzir sem a palha. Se levantaram então contra Moisés. Eles não teriam palha, mas deveriam produzir o mesmo. Então, quando esses capatazes dos filhos de Israel saem, depois deste aperto, dessa pressão, diz o versículo 19: nada diminuireis os vossos tijolos da vossa tarefa diária. Olha como a opressão aí está aumentando. Um clima de morte, porque as crianças foram mortas. Um clima de opressão, de fadiga, de escravidão, de trabalho exaustivo. E o trabalho que chega a um ponto assim de exaustão mesmo, pode levar à morte de fato. Mas olha só, quando saem da presença de Faraó, versículo 20, eles encontram os capatazes Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhe a espada na mão para nos matar. Observe como eles interpretaram as coisas. Desde sempre a nossa tendência, a tendência do pecador, é dizer o seguinte: o time perdeu, a culpa é de quem? É do técnico. A opressão aumentou, se Deus falou com Moisés, não falou, o que eles falaram, não importa, tem essa opressão, a culpa é de Moisés. De quem é a culpa? E observe que eles falaram palavras duras aqui: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Mas na verdade, quem tinha enviado aqueles dois homens, Moisés e Arão, era o próprio Senhor. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com um juízo precipitado de alguma questão, ou de colocar a culpa de tudo o que está acontecendo na conta de alguém, do trabalho, da família, até da nação, como nós temos visto aí nos nossos dias. Porquanto nos fizestes odiosos aos filhos de Faraó, eles já eram, eles estavam escravizados ali em dura opressão, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Agora você imagine Moisés nisso, ouvindo essas palavras. Ele havia falado lá para Deus no capítulo 3 que ele não sabia falar bem. Depois ele iria aprender que a questão não é falar bem, mas é falar da parte do Senhor que importa. Mas ele falou que não queria ir, não sabia falar direito, já estava estabilizado 40 anos no deserto de Midian, não queria voltar e dizer para Faraó assim do nada: deixe o meu povo para que me sirva. Então digamos que é compreensível, humanamente falando, o que ele diz aqui, e nós nos vemos também no que ele diz aqui, as suas lutas, as suas dificuldades. Veja o versículo 22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, veja que ele não respondeu para o povo, ele se voltou para Deus.
não tinham que responder para o povo também naquela situação. Então ele se voltou para Deus: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Deus enviou Moisés, e humanamente a interpretação que ele teve daquilo é o seguinte: a situação, ao invés de melhorar, piorou. Muitos missionários lutam com isso, porque Deus envia o missionário para o campo muitas vezes, e humanamente falando, a interpretação que ele tem é que o trabalho não está indo para frente às vezes. Isso pode acontecer até com um pastor, quando ele vai para uma igreja, e a igreja, ao invés de crescer, o número dos membros cai. Mas a nossa interpretação do que acontece não pode ser precipitada. Não podemos criar um juízo diante de números ou do que está acontecendo naquele momento, porque Deus vê mais, Deus vê além. Eu lembro na igreja do Tucuruvi que teve um pastor lá que disciplinou, não metade da igreja, mas acho que talvez um terço da igreja foi embora. Acho que depois o pastor Nelson foi para lá. Foi, digamos assim, uma purificação, porque aquela igreja estava precisando disso naquele momento. Certamente, o que o pessoal falava é o seguinte: esse pastor é disciplinador, porque quando é muito assim, fala que o pastor é disciplinador. É muito severo. A igreja caiu nas mãos dele, a igreja decresceu, digamos assim. Pelo contrário, ele pavimentou, o pastor Nelson chegou, um ministério frutífero lá na igreja do Tucuruvi. Então vamos ter cuidado, irmãos, com análise precipitada das coisas. Não vamos consumir tudo que nós lemos sem digerir e aceitar como se aquilo fosse uma verdade final, porque a pessoa é influente, porque a pessoa tem esta ou aquela formação. E não vamos julgar o nosso ministério pelo sucesso, digamos assim. Nosso ministério fala assim, uma obra, alguma atividade. Olha Moisés: ó Senhor, por que afligiste este povo? Moisés não estava entendendo absolutamente nada. Por que me enviaste? Versículo 23: pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, quer dizer, não foi eu que quis, eu vim em nome do Senhor, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele falou em termos respeitosos, mas a essência do que ele estava falando era muito grave. Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu fui enviado? Não fazia sentido para ele. As coisas, meus irmãos, não fazem sentido porque nós não somos Deus. As coisas não fazem sentido porque Deus não nos chama para entender todas as coisas ou conhecer o futuro. Deus nos chama para confiarmos nele. Ainda que seja estranho, ainda que pareça até um pouco assim incoerente, digamos, à primeira vista, Deus tem um plano. Deus é tão misericordioso que ele poderia fulminar Moisés diante dessas palavras. Mas o que ele disse para Moisés? Moisés já tinha fraquejado lá atrás. Não, Moisés, eu serei contigo. Senhor, tudo bem, mas envia outro. Moisés, agora você vai fazer este sinal e aquele sinal. Senhor, tudo bem, envia aquele que has enviar menos a mim. Diz que Deus ficou irado com essa palavra, mas não desistiu do chamado na vida de Moisés. Colocou até de uma forma condescendente Arão ao lado dele. Então Arão vai com você. Eu sei que ele fala bem.
E mais uma vez, então, Moisés retorna a Deus com essas palavras: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. O povo estava precipitado, não souberam esperar o momento do livramento, julgaram o que estava acontecendo de uma forma muito insensata, buscaram a Faraó, não a Deus. O texto afirma que Moisés se voltou ao Senhor e começou a perguntar e colocar as questões do seu coração diante dele. E o foco de Israel era: Moisés e Arão fizeram isto e aquilo. E Deus, na verdade, queria tirar de Moisés o foco dele mesmo. Deus não disse: Moisés, você vai conseguir, Moisés. Moisés, você teve uma grande educação no Egito, envolvia aí as ciências, a retórica, educação militar, por isso que eu escolhi você, Moisés. Não foi isso, irmãos. Ele também, Deus não disse que Israel era um povo bondoso, que era só este momento de opressão, por isso que eles estavam falando isso. Não, pelo contrário, nós vamos ver que Israel era um povo difícil, e nós somos difíceis também. E nós demoramos para crer muitas vezes em Deus também. Deus então não fez com que Moisés voltasse os seus olhos para si, nem para os outros, mas para ele. Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Aquele momento, meus irmãos, é que nós precisamos olhar para Deus, para o poder de Deus. Tem poder para aniquilar o Egito e derrubar Faraó, que tem sabedoria para fazer as coisas no tempo certo. Porque se tudo acontecesse aqui como narrado no capítulo 5, Deus não seria tão glorificado como foi depois. Porque Deus, diz o livro de Êxodo, nós vamos ver isso mais para frente, com as pragas ele exerceu juízo sobre os deuses do Egito. Com a morte do primogênito ele exerceu juízo contra o próprio Faraó, como se fosse um golpe final, aquele golpe que traz a queda. Deus sabe o que faz, irmãos. Versículo 2, falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Deus respondeu à oração de um homem aflito, no versículo 22, que estava confuso, perplexo. Deus respondeu. Deus declarou a sua glória. Ele começa dizendo: eu sou o Senhor. E aí nós temos alguns verbos importantes, a partir do versículo 3 do capítulo 6. Apareci, versículo 3. Versículo 4, estabeleci. Versículo 5 do capítulo 6 de Êxodo. 6, 5. Ouvi, lembrei. Versículo 6. Tirarei, livrarei, resgatarei. Versículo 7. Tomar-vos-ei. Versículo 8. Levarei, darei. Como termina o versículo 8? Eu sou o Senhor. Da mesma forma que ele começa, termina e vai dizendo o seguinte: o que ele irá fazer. Primeiro ele lembra Moisés da aliança.
aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó. Por exemplo, se nós enfrentamos alguma circunstância difícil na nossa vida, será importante lembrar que Deus apareceu a Abraão, Isaque e Jacó? Certamente, absolutamente. Porque quando fala o que aconteceu no relacionamento de Deus com Abraão, Deus com Isaque, Deus e Jacó, é um relacionamento de aliança, e é o nosso Deus. E a aliança que Deus fez com Abraão é a mesma aliança que Ele fez com o seu povo. A aliança é uma só, não é múltipla, é única. Então aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso que apareceu a Abraão, apareceu a Isaque, apareceu também para Moisés agora. Mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Isso significa que Deus está revelando mais de si mesmo neste momento. Deus é o mesmo, mas o que nós conhecemos de Deus cresce na medida da nossa espiritualidade e comunhão com Ele. Pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido, mas na sarça ardente Ele se fez conhecer e está revelando ainda mais de si para o seu povo. Aquelas palavras do povo de Israel a Deus devem ser as nossas palavras. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos ver lá no livro de Oséias. Depois de Daniel, Oséias, capítulo 6. O livro de Oséias é muito impactante. Deus está chamando Israel de volta para Ele. Israel foi infiel, adulterou com outros deuses, mas mesmo assim Deus está chamando de volta. E aqui o povo diz o seguinte: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Às vezes nós pensamos, meus irmãos, que uma parte é de Satanás, a outra é de Deus, não é? Quem despedaça é Satanás, quem fere é Satanás, quem sara, liga, cura é Deus. Aqui diz que quem faz tudo é Deus. Quem está no controle da nossa vida é Deus. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Palavras de profundo arrependimento, palavras de conversão, de novos propósitos, de crescimento. Mas veja o versículo 4: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, eram palavras corretas, eram palavras que agradam a Deus, mas não eram acompanhadas de perseverança. Como quando nós ouvimos um sermão e falamos: agora eu vou orar, agora eu vou ler a palavra, agora eu vou testemunhar de Cristo, agora eu vou participar dos trabalhos da igreja. Mas logo na semana, ou logo em algumas semanas, essas palavras evaporam, esses propósitos somem. Portanto, é sempre importante retornar verdadeiramente a Deus e dizer: eu quero conhecer a Deus cada dia mais. Não como Israel, que
fazia um propósito fraco, que logo desaparecia. Aparecia então Abraão, Êxodo capítulo 6, versículo 3. Mas estou revelando agora ainda mais da minha glória. Estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Deus é fiel. Porque observe o que Israel está falando, observe o que Moisés está falando, observe o que Arão fará depois. O que permanece fiel é Deus. Isso não é uma licença para sermos infiéis. Absolutamente, diante da fidelidade de Deus, nós devemos ser fiéis. Mas nós sabemos, meus irmãos, das fraquezas humanas. Sabemos da nossa própria fraqueza, e o que permanece ali como algo permanente, eternamente, é a aliança. Lembrei, jurei, estabeleci. Tirarei, livrarei e resgatarei. Deus está dizendo, eu vou fazer isso. Deus é tão misericordioso que ele diz no versículo 5, ouvi os gemidos dos filhos de Israel. Mas veja, ele ouviu por causa da aliança, não do mérito. Ele ouviu por causa da aliança. Porque diz o versículo 5 final, me lembrei da minha aliança. Ou seja, a aliança de Deus está diante dele, diante dos seus olhos. E Deus agora promete que iria tirar de debaixo das cargas, da opressão do Egito, o seu povo. Eles continuariam como servos, mas de Deus. Veja Romanos capítulo 6, às vezes quando nós falamos que somos escravos de Cristo, isso parece assim negativo, ser escravo de alguém. Veja Romanos capítulo 6, que fala da nossa união com Cristo. Paulo começa esse capítulo dizendo que nós não devemos permanecer no pecado, porque Cristo nos libertou do pecado. É como se um escravo permanecesse debaixo do jugo daquele senhor, sendo que agora ele é de outro. Não faz sentido, diz o versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, mas ofereçais cada um os membros do seu nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Versículo 18, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E a palavra servos aqui é equivalente de escravos. Mas a imagem, a lembrança que nós devemos ter é, por exemplo, daquele texto
do Antigo Testamento que diz o seguinte: talvez o escravo queira ficar na casa do seu senhor, não queira ir embora. E era possível que ele ficasse diante de algumas cerimônias e tal, ele ficava. Mas quando eu falo assim, escravidão, nós já imaginamos alguém sendo oprimido, chicoteado, sem direito algum, alguma imagem mais ou menos como essa que vem à nossa mente. Mas a escravidão se refere ao seguinte: eu pertenço a quem? Ou pertenço ao príncipe deste mundo, Satanás, ou pertenço a Cristo. E nele nós não temos esse sentimento de opressão, de escravidão negativa. Israel começaria a aprender isso no momento em que Deus fosse exaltado diante de todos. Israel perceberia claramente o tratamento que o Egito recebeu e o tratamento que Israel recebeu. Tomar-vos-ei por meu povo. Nós somos o povo de Deus. Nós não estamos debaixo de um jugo humano. E não precisamos ter medo disso também, porque nós somos o povo do Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor. E aí diz o versículo 8: e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés era apenas um instrumento. Ele era uma peça diante do plano de Deus. Uma peça. Depois Josué faria o povo entrar. Os juízes. Pois Davi expandiria o reino. Salomão construiria o templo. Mas quem levaria o seu povo, como diz Deuteronômio, livro dos Salmos, como a águia levando assim para aquela terra os seus filhotes, seria Deus. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Por que a perseguição então acontece? Não é simplesmente por causa do medo, não é simplesmente por causa da arrogância pessoal, mas porque é o povo do Senhor. Veja Mateus capítulo 10, quando Jesus está instruindo ali os seus discípulos e os orienta quanto à perseguição. Mateus capítulo 10. Que aumentará cada vez mais. Versículo 16, Mateus 10, 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Imaginar isso é algo terrível, uma ovelhinha no meio de lobos. Serão levados a tribunais, não deveriam calcular como deveriam responder, etc., mas confiar na ação do Espírito Santo. Isto não se refere à pregação, se refere àquele momento do tribunal, onde o Espírito Santo consideraria que deveria ser falado. É claro que uma implicação também no sermão, mas isso não significa que o sermão não deve ser preparado, que a pessoa não deve meditar, ou não deve buscar conhecimento, porque o Espírito Santo vai descer ali e falar, revelar uma palavra. Não, isso não é verdade. Está falando aqui de tribunal, e nesse momento em que a pessoa está diante de uma acusação. Versículo 22: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, nós não devemos estranhar a perseguição, porque ela tem sempre um fundo espiritual.
E não devemos buscar também o aplauso deste mundo, porque Jesus disse para seus próprios discípulos: sereis odiados de todos por causa do meu nome. E nós suportaremos quando pensarmos, é por causa dele, não por nossa causa. E é semelhante a ele. Jesus não veio a este mundo, teve um ministério longo, aplaudido. Ele foi abandonado e depois ele foi crucificado. Versículo 28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um aço? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Depois de Deus falar tudo isso para Israel, para Moisés e consequentemente para Israel, desejaríamos que Israel se animasse, que confiasse no Senhor, que descansasse nele, que desse apoio para Moisés nesse caso, que era enviado do Senhor. Mas veja Êxodo 6, versículo 9: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Porque não sabem falar bem? Não. Por causa por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse é o estado do homem sem Cristo. Ele segue o curso do mundo, ele segue a Satanás, ele segue a sua própria carne pecaminosa. O mundo, Satanás e a carne. E Jesus nos liberta disso, então, quando ele mesmo diz: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo mais. E como Paulo diz aos Gálatas, veja no capítulo 1 de Gálatas, versículo 4, falando do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele nos tirou dessa situação, desta escravidão. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu com o braço estendido. Não foi o nosso braço que se estendeu a Deus, foi o braço de Deus que se estendeu a nós. E Êxodo capítulo 6, versículo 6 também diz: com grandes manifestações de julgamento. Meus irmãos, Deus é glorificado tanto na salvação quanto na condenação. Salvação, condenação, graça e juízo. Deus é glorificado da mesma forma, porque tudo revela o ser de Deus. Quando Deus então traz julgamento sobre Faraó, o que isso revela sobre Deus? Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo. Isso certamente glorifica a Deus. Quando Deus livra, então, Deus redime, Deus resgata Israel, o que isso revela sobre Deus? É um Deus da graça, é um Deus da glória, é um Deus poderoso, é um Deus presente. Veja Êxodo capítulo 7, versículo 4, diz a mesma expressão aí novamente: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Por quê? Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Saberão. Isso não vai entrar no coração a tal ponto que produza arrependimento. Mas se você olhar no Novo Testamento, até os demônios chamavam Cristo de Senhor no reconhecimento. Saberão, verão o meu poder. E Paulo diz aos Romanos capítulo 9 que Deus faz o que Ele quiser. Se Ele quiser ter misericórdia de Faraó, Ele tem. Se Ele não quiser,
Ele não tem. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Israel começaria a aprender isso, no momento em que Deus fosse exaltado diante de todos. Israel perceberia claramente o tratamento que o Egito recebeu e o tratamento que Israel recebeu. Tomar-vos-ei por meu povo. Nós somos o povo de Deus. Nós não estamos debaixo de um jugo humano. E não precisamos ter medo disso também. Porque nós somos o povo do Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor. E aí diz o versículo 8: e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés era apenas um instrumento. Ele era uma peça diante do plano de Deus. Uma peça. Depois Josué faria o povo entrar. Os juízes. Pois Davi expandiria o reino. Salomão construiria o templo. Mas quem levaria o seu povo, como diz Deuteronômio, livro dos Salmos, como a águia levando assim para aquela terra os seus filhotes, seria Deus. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Por que a perseguição então acontece? Não é simplesmente por causa do medo. Não é simplesmente por causa da arrogância pessoal, mas porque é o povo do Senhor. Veja Mateus capítulo 10, quando Jesus está instruindo ali os seus discípulos e os orienta quanto à perseguição. Mateus capítulo 10. Que aumentará cada vez mais. Versículo 16, Mateus 10, 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Imaginar isso é algo terrível, uma ovelhinha no meio de lobos. Serão levados a tribunais, não deveriam calcular como deveriam responder, etc., mas confiar na ação do Espírito Santo. Isto não se refere à pregação, se refere àquele momento do tribunal, onde o Espírito Santo consideraria que deveria ser falado. É claro que uma implicação também no sermão, mas isso não significa que o sermão não deve ser preparado, que a pessoa não deve meditar, ou não deve buscar conhecimento, porque o Espírito Santo vai descer ali e falar, revelar uma palavra. Não, isso não é verdade. Está falando aqui de tribunal, e nesse momento em que a pessoa está diante de uma acusação. Versículo 22: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, nós não devemos estranhar a perseguição, porque ela tem sempre um fundo espiritual. E não devemos buscar também o aplauso deste mundo, porque Jesus disse para seus próprios discípulos: sereis odiados de todos por causa do meu nome. E nós suportaremos quando pensarmos, é por causa dele, não por nossa causa. E é semelhante a ele. Jesus não veio a este mundo, teve um ministério longo, aplaudido, ele foi abandonado e depois ele foi crucificado. Versículo 28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um mas, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai.
Depois de Deus falar tudo isso para Israel, para Moisés e consequentemente para Israel, desejaríamos que Israel se animasse, que confiasse no Senhor, que descansasse nele, que desse apoio para Moisés nesse caso, que era o enviado do Senhor. Mas veja Êxodo 6, versículo 9: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Porque não sabem falar bem? Não. Por causa da